Amados irmãos em Cristo Jesus, a paz seja com todos. Pela graça de Deus, mais uma vez estamos aqui para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, esperando que esta palavra nos edifique, nos ajude a nos aproximar mais do Senhor, a procurar andar com mais diligência nos seus caminhos. A palavra que eu escolhi hoje para compartilhar com os irmãos está no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 1. É a parábola do juiz iníquo. E eu gostaria de ler esta passagem para os irmãos. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O tema da nossa mensagem de hoje é Pedi e dar-se-vos-á. Jesus contou esta parábola aos discípulos com a intenção de incentivá-los a buscar sempre, orar sempre, sem esmorecer diante das dificuldades, das adversidades. E eu escolhi aqui algumas passagens da Escritura, não vou ler as passagens por causa do nosso tempo, mas vou citar os acontecimentos. O apóstolo São Paulo, ele, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, do versículo 1 e do versículo 14, ele diz assim: por esta causa me ponho de joelho diante de Deus. Ele fala no versículo 1 e repete no versículo 14. Então, Paulo tinha um objetivo claro quando ele chegava diante de Deus. Tá? Não chegava aleatório diante de Deus, chegava definido diante de Deus sobre aquilo que ele queria. A viúva desta passagem da Escritura, ela também chega diante de Deus, do juiz, e ela diz taxativamente: julga minha causa contra o meu adversário. Então ela não foi aleatoriamente, ela foi na certeza de que tinha uma causa para ser julgada, e aquele juiz era a esperança que ela tinha para conquistar a vitória diante do seu adversário. Nós temos uma batalha, né, irmão? Nós estamos assim numa luta, a igreja, uma batalha muito grande, a respeito também de uma causa que nós temos e que estamos apresentando esta causa diante de Deus. Eu gostaria de analisar essa questão da nossa causa, a importância da nossa causa, da causa que nós temos levado ao Senhor diariamente. Por exemplo, eu lembro de uma passagem da Escritura, no livro de Jó, quando o diabo ele chega e Deus chama a atenção de Satanás a respeito de Jó, da sua fidelidade, da sua integridade, da sua retidão, do seu desejo de viver corretamente. E Satanás falou que aquilo tudo Jó fazia para Deus porque Deus abençoava a vida dele, tudo que Jó fazia dava certo.
E aí pediu para Deus, mas deixa eu tocar, tirar seus bens para ver se ele não vai blasfemar na sua cara. E nós sabemos a história que Satanás tirou todos os bens físicos e patrimoniais de Jó, tirou o patrimônio, tirou os seus filhos. E depois, quando volta para Deus de novo, o Senhor disse: Viste meu servo Jó, homem bom, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí Satanás disse: mas o homem dará qualquer coisa pela sua vida. Toca nele, para ver se ele não vai blasfemar na tua cara, disse Satanás. Deus disse: vá, toque nele, mas não tire a sua vida. Então, isso é uma das coisas que Satanás falou. Ele é mentiroso, mas nessa ele não mentiu, não. Porque para defender a sua integridade física, para defender a sua vida, o homem faz qualquer coisa. Me vem à mente aqui o pai da fé, Abraão, quando esteve peregrinando ali pela terra prometida, ele chegou até o Egito por conta de uma dificuldade que havia na região onde ele estava, e combinou com a sua mulher, com Sara, para quê? Para que ela dissesse que era irmã dele, não esposa. Por quê? Porque ele tinha medo deles, por conta da beleza de Sara, eles o matassem para ficar com a sua mulher. Mais tarde, no outro momento, aí Deus, claro, penalizou lá o faraó por conta daquela mentira, daquele engano. E o Abraão falou abertamente que ele ficou com medo de perder a sua vida. Num outro momento, já numa outra cidade chamada Gerar, aconteceu a mesma coisa, já com o rei Abimeleque. E a questão foi a mesma. Deus impediu que Faraó possuísse a Sara e também assim como impediu Abimeleque. E mais uma vez Abraão usou essa estratégia justamente para que não perdesse a sua vida. É interessante que Isaac cometeu também esse mesmo erro por conta de preservar sua vida, falando para Rebeca, já na cidade de Gerar também, que ela dissesse que era irmã dele, para evitar que, por conta da sua formosura, aqueles homens lá matassem o Isaac para ficar com Rebeca. Só que o Abimeleque, ele percebeu que ele fazia carinhos e depois chamou em particular e o mandou embora. E ele também falou que justamente foi isso, para preservar a sua vida. É interessante, né, amado, que por conta da vida, a pessoa ela faz qualquer tipo de investimentos para preservar a sua vida. Ela luta para não perder a sua vida. Nós vemos ainda no Velho Testamento Jacó, com medo do seu irmão Saul, que vinha para encontrá-lo depois de muito tempo aborrecido com ele. E o que aconteceu? Jacó mandou presentes, colocou as famílias na frente e veio atrás, mesmo depois de ter lutado com Deus no Vale de Jaboque, mas ele estava temeroso de perder a sua vida. Analisando também Pedro, o apóstolo São Pedro, quando Jesus estava sendo ali julgado, ele aparece ali naquela casa e as pessoas o identificam. Não, mas você era um deles. Você estava com eles, você é um deles. Não, não sou não, não conheço esse homem. Né? Ou seja, para preservar a sua vida. A vida é muito importante. Ezequias, o rei Ezequias, quando o profeta Isaías chegou para ele e disse que ele morreria, para ele se preparar, colocar as coisas em ordem, que ele ia morrer, ele clamou, orou, buscou a Deus de todos os sentidos, envidou todos os esforços para não morrer, e Deus lhe assegurou mais 10 anos de vida. Enfim, pela vida, o homem investe qualquer coisa. A gente observa que os próprios animais, a luta deles para fugir dos predadores, a natureza,
né? Geme por conta da sua aflição, segundo diz o apóstolo São Paulo. Mas uma coisa incrível que nós estamos observando, que me veio à mente, é os vírus. Hoje a humanidade, o mundo se defronta contra o coronavírus. E é interessante que essas mutações do vírus é porque ele está procurando uma maneira de sobreviver. A vida é algo interessante e fantástico. Esse fôlego de vida que Deus nos deu é o dom maior que nós temos, que Deus nos deu, é o dom da vida. Louvado seja o Senhor por esse fôlego de vida que Ele nos deu. E esse fôlego de vida que nós procuramos manter a todo custo é realmente um dom que o Senhor nos deu. Os bandidos, eu acho interessante, os bandidos, eles matam indiscriminadamente. Eles matam indiscriminadamente. Mas eles buscam se proteger para não perder a sua própria vida. É muito interessante isso, amados. Perseverando em oração, crendo em meio às dificuldades. Me vem à mente Noé, quando foi chamado por Deus para preparar uma arca. 120 anos para preparar aquela arca, segundo os historiadores. Depois mais um ano dentro daquela arca, até que saiu dela. Ou seja, aguentou todo aquele tempo. Por quê? Por causa que a sua vida ia ser preservada naquela arca. Entrou na arca quando tinha 480 anos aproximadamente. E ficou até com 600 anos, né? Quando ele entrou na arca. 600 anos tinha Abraão. Depois viveu mais 300 anos. Perseverou. Abraão esperou 25 anos pela promessa de ter um filho. Que coisa maravilhosa! Simeão, aquele homem lá no Velho Testamento, registrado no livro de Lucas, passou a vida toda aguardando o dia de ver o Salvador. E naquele dia, por conta do seu desejo, do desejo do seu coração, Deus permitiu que ele visse. O Espírito Santo tocou no momento certo para ele ir ao templo quando Jesus estava sendo apresentado. E ele disse: Senhor, agora você pode despedir o seu servo, porque ele já viu a tua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A luta, a perseverança é recompensada por Deus, irmãos. Tem um registro no livro de Mateus, do capítulo 15, versículo 21, que fala da mulher Cirofenícia. Jesus estava ali trabalhando na Galiléia, era o raio de ação maior dele, mas de vez em quando ele procurava um local para descansar com seus discípulos. Aí ele sai ali para aquela região de Tiro e Sidom. E entrou numa casa e tal, tentando não se tornar conhecido, mas as pessoas o conheceram. E aí, com certeza, se espalhou aquela notícia que Jesus de Nazaré estava naquela cidade. E aí, uma mulher cirofenícia, possivelmente ali da cidade de Sarepta, porque Sarepta ficava ali naquela região. E Jesus foi ali com certeza para descansar com seus discípulos. E aí ele sai dali da cidade para voltar para as fronteiras, para a cidade, para a Galiléia, e veio uma mulher gritando atrás dele, pedindo, clamando para que sua filha fosse liberta, porque estava possuída por um espírito maligno. E Jesus não deu bola. E os discípulos disseram: Senhor, despacha logo essa mulher que vem aí gritando atrás da gente. Aí Jesus disse assim: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí aquela mulher se prostrou diante do Senhor, adorou Jesus e disse: Senhor, por favor, liberta minha filha que está possuída por um espírito maligno. Aí Jesus falou: não é digno, não é justo que os tire o pão da boca dos filhos e dê para os cachorrinhos. Aí aquela mulher disse assim: mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Uma
humilhação muito grande. Aquela mulher se humilhou. Por quê? Porque ela tinha uma necessidade. Ela estava ali, ela tinha uma causa. E ela queria resolver aquela causa. E Jesus bradou: ó mulher, grande é a tua fé. Pode ir que a tua filha está liberta. E diz o texto que aquela mulher, quando chegou em casa, sua filha estava liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher tinha uma causa e foi atrás. Temos uma outra passagem da Escritura no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46, que é sobre Bartimeu, o cego lá de Jericó. Jesus estava vindo para a Judéia e estava passando por Jericó, e aquele cego ali perguntou: que barulho é esse? Que confusão é essa? Disseram: é Jesus de Nazaré que está passando. Aí o Bartimeu gritou, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, Jesus, filho de Davi, rei. Aquele homem cria, mas ouvia falar, era cego e não queria perder aquela oportunidade. Mas algumas pessoas chegaram com Bartimeu e disseram: cala-te, ele não vai te escutar, cala-te, não vai te escutar. Ele não atendeu, ele não parou por conta daquele obstáculo. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, quando aquele homem gritou, clamou, quando Jesus ia passando, mandou chamar o Bartimeu. Aí chamaram: Bartimeu, mestre, o Senhor quer falar contigo. Ele deu um salto e foi. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele tinha uma causa, ele tinha um problema, ele queria resolver aquele problema. Ele disse: Senhor, eu quero ver que o Senhor seja feito conforme a tua vontade. E aquele homem passou a enxergar naquele momento. E a partir dali ele saiu acompanhando Jesus, gritando, louvando, bendizendo e agradecendo o nome do Senhor. Todas essas pessoas que nós abordamos aqui, esses personagens, lutaram com Deus e saíram vitoriosos. Por quê? Porque eles entenderam que eles estavam numa guerra. E numa guerra você não pode se distrair. Quem se distrai numa guerra ou fica ferido ou morre. Nós estamos numa guerra. E nessa guerra nós precisamos estar bastante atentos. Antes de encerrar, amados, nós estamos numa batalha, 24 horas de oração, por pessoas, por irmãos e amigos que estão num leito de morte, esperando a misericórdia de Deus, para que esse dom maior, que é a vida que o Senhor nos deu, possa ser mantido. Por isso que nós que estamos nessa nobre batalha, e aqui louvores ao Senhor por esse grupo de oração da Igreja da Missão Integral, irmãos e irmãs maravilhosos, que de meia-noite de um dia a meia-noite do outro dia estão ali diante do Senhor 24 horas por dia, clamando. Mas uma coisa eu gostaria, amados, que falar para a igreja nessa noite, falar para nós, que nós tenhamos, não percamos o foco, que nós tenhamos este objetivo diante do Senhor, que nós não cheguemos aleatoriamente diante do Senhor, mas chegarmos por uma causa. E esta causa é que nós queremos que o Senhor dê oportunidade para os nossos irmãos que estão internados em quadros ainda graves, outros já, graças a Deus, saindo dessa gravidade. Para quê? Para que eles possam louvar, bendizer, engrandecer, glorificar o nome do Senhor pela bênção recebida, pelo milagre recebido. É por isso que nós estamos de joelhos diante do Senhor, por esta causa é nobre, porque a pessoa que conhece Jesus, que recebe um bem dele, dificilmente deixa de louvá-lo. Aquela mulher cirofenícia voltou para sua casa, com certeza, a partir dali, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Ali naquela região de Sarepta, onde Elias, lá no passado, também atendeu a necessidade de uma viúva, enchendo a sua botija de azeite e de farinha, e nunca mais faltou para eles. Quando o Senhor abre uma porta, ninguém fecha, amados. Para encerrar, eu gostaria de ler esse trecho aqui que Jesus diz assim, versículo 6.
Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha que o Senhor diz: considerai esse juiz iníquo. O que é que ele diz? Ele disse o seguinte: eu vou atender essa mulher, porque para ela parar de me importunar. Essa palavra importunar em grego, a tradução é adquirir um olho roxo. Ou seja, como se alguém fosse esmurrado e ficasse com o olho roxo. Ou seja, aquele homem, ele se sentiu incomodado. A Bíblia diz que, esse texto diz, aliás, que a mulher vinha continuamente, ou seja, era de manhã, de tarde, de noite, quem sabe, o juiz não conseguia dormir. Já estava com certeza com o olho roxo por não poder dormir. Ele disse: eu vou atender a causa dessa mulher urgente, para ela deixar de me importunar. Irmãos, o Senhor está dizendo aqui: se o juiz que era mau, que era ruim, que era maldoso, que tinha muitas causas para julgar e não estava nem aí para nenhuma delas, aquela mulher tinha uma causa, apenas uma causa, e ela foi atrás para resolver o seu problema e sair vitoriosa contra o seu adversário. O Senhor está dizendo aqui que nós somos os seus escolhidos, as suas ovelhas. Não farei o Senhor justiça a nós, que clamamos a Ele dia e noite? Por certo que Ele fará. Então eu quero deixar esta palavra de incentivo para a igreja, esta palavra de incentivo para você que está nesse trabalho de oração, nessa batalha. Não perca o foco, não se distraia. Não deixe que as atividades do dia a dia ou que as programações elas possam tirar o foco de você. Nós estamos numa guerra, numa batalha, e o Senhor disse: se nós pedirmos com confiança, com perseverança, nós receberemos a bênção do Senhor. Esta é a minha palavra para a igreja. E gostaria de orar com os irmãos agora. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos pelas tuas misericórdias que são imensas. Somos pó, Senhor. Temos muitas dificuldades. Temos temores, como esses homens célebres da Escritura Sagrada tinham. Mas eles tinham confiança no Senhor. Eles confiaram em Ti. E o Senhor lhes foi benéfico. Da mesma maneira, nós estamos aqui nesta noite, apresentando as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos amigos, diante do Teu altar. Queremos a Tua graça sobre eles, esses que estão internados, Senhor, esses que estão, Senhor, aguardando a Tua boa mão tirar de lá para que eles possam, à semelhança de Bartimeu, sair gritando, pulando, louvando e bendizendo o Teu nome. Esse é o desejo do nosso coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queria dar um aviso para os irmãos. Domingo nós vamos ter o nosso culto de ceia, tá? Então você prepara o suco de uva na sua casa, seu pedacinho de pão para o número da sua família. E 18 horas nós estaremos trazendo a mensagem da Páscoa e estaremos também ceando, tá? Louvado seja o nome do Senhor. 18 horas, irmão. Estamos numa batalha, estamos numa luta, mas o Senhor é conosco. Ele é que é o doador da vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.